A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir e meditar na Palavra de Deus. Amém. Você já passou por um momento de grande dúvida na sua vida? Alguém já passou? Dúvidas e incertezas podem surgir a qualquer hora e podem estar relacionadas a inúmeros fatores. A falta de informação diante de alguma situação nova ou atípica que vivenciamos. Aquelas famosas encruzilhadas da vida, em que a gente precisa tomar uma decisão e agora, para onde eu vou? E às vezes a gente não tem a informação necessária. Traumas e fracassos do passado podem gerar dúvidas e incertezas. O próprio futuro incerto pode trazer dúvidas. Pressões externas, insegurança pessoal, contextos específicos como relacionamentos, a carreira profissional, a saúde, tudo isso pode trazer incertezas. Até mesmo questões relacionadas à fé podem gerar grandes dúvidas. As dúvidas e as incertezas costumam nos inquietar bastante. Elas podem gerar ansiedade, frustração, medo, podem nos deixar confusos, paralisados diante de situações em que deveríamos tomar uma decisão, em que deveríamos agir. Dúvidas e incertezas podem nos levar à procrastinação, a conflitos, a isolamento. Podem nos levar a questionar o propósito da vida, a questionar crenças e valores. Dúvidas e incertezas possuem esse viés negativo. Podem nos levar à estagnação, a perder grandes oportunidades, ao desgaste emocional. As dúvidas e incertezas, elas costumam ser angustiantes. E em alguns casos podem inclusive nos levar a enfrentar crises de identidade. Mas não são apenas esses pontos negativos que possuem as dúvidas e incertezas. Dúvidas e incertezas, elas também possuem um aspecto positivo. São justamente as dúvidas e as incertezas que nos instigam a buscar respostas, a explorar novos horizontes. Dúvidas e incertezas podem fomentar o pensamento crítico, podem nos incentivar a fazer uma análise mais profunda das diversas situações que vivenciamos em nosso dia a dia. Dúvidas e incertezas podem promover diálogos, debates enriquecedores. Dúvidas e incertezas podem produzir mudanças significativas em nossas vidas. Enfim, sejam elas negativas ou positivas, dúvidas e incertezas fazem parte da nossa vida. Que atire a primeira pedra quem nunca as teve. Todos nós convivemos com elas. O ponto crucial é o seguinte: como nós lidamos com essas dúvidas e incertezas. O texto do Evangelho de hoje, que foi lido, Lucas no capítulo 7, também nos apresenta alguém com uma dúvida. E não era qualquer um. Era o próprio precursor do Messias. Era justamente o maior entre os nascidos de mulher, conforme as palavras do próprio Jesus Cristo. Sim, o próprio precursor do Messias teve as suas próprias dúvidas, as suas incertezas. E é sobre isso que nós queremos refletir nessa noite. João Batista estava preso. Não porque tivesse cometido algum crime, assim como Paulo, nós lemos o texto da epístola ali, não estava preso por ter cometido um crime. João Batista foi preso porque denunciou o adultério do rei Herodes. No último culto, segundo domingo de Advento, a temática foi justamente essa mensagem de João Batista, uma mensagem dura, uma mensagem de lei que denunciava e confrontava as pessoas que vinham para ser batizadas por ele. Não era uma mensagem legalista, mas era uma forte exortação ao arrependimento.
Afinal, João veio preparar o caminho para o Senhor. Depois dele viria alguém maior, alguém mais poderoso, do qual ele não seria digno nem sequer de desamarrar as correias das sandálias. Este batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E conforme as palavras do próprio João, este maior do que ele, tem a pá nas suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João fazia referência a Jesus Cristo, que estava prestes a iniciar o seu ministério. João Batista havia anunciado a sua mensagem com muita convicção, como alguém que sabia exatamente o que estava dizendo. Foi o próprio João que batizou a Jesus Cristo. E depois disso, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Logo em seguida, iniciou o seu ministério, que incluía o ensino com autoridade, curas, milagres e outros grandes prodígios, até que finalmente ele cumprisse a sua missão principal: entregar a sua vida numa cruz em lugar de toda a humanidade. E tudo isso, toda essa obra de Cristo estava a pleno vapor. Mas de repente, o convicto João Batista, o último grande profeta da antiga aliança, se vê em meio a dúvidas e incertezas. Essas dúvidas e incertezas o levaram inclusive a enviar mensageiros até Jesus com a seguinte pergunta: o Senhor é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Parece que o antes convicto João Batista agora estava confuso. Parece que a maneira como Jesus conduzia o seu ministério não correspondia exatamente às expectativas que João havia criado. Afinal, João ele anunciava um juízo iminente. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mas não era o que estava acontecendo. O próprio João estava sofrendo injustamente nas mãos de pecadores. Pessoas que haviam sido confrontadas diante dos seus pecados, mas que não se arrependeram. Pelo contrário, ainda puniram João por repreender aquele pecado. João estava sofrendo uma punição por repreender o pecado. Pelo visto, João esperava um juízo imediato. O Messias que viesse para executar a sentença divina sobre todos aqueles que não se arrependessem e nem produzissem frutos dignos. E essa era a visão que muitos judeus nutriam a respeito do Messias. Alguém poderoso, alguém imponente que puniria toda e qualquer injustiça. Alguém que eliminaria todos aqueles que não se conformassem com os propósitos divinos. Desta forma, muitos judeus esperavam a vinda de um reino terreno, justo, próspero, livre, a exemplo dos dias do rei Davi. Mas este juízo imediato estava demorando a acontecer. E por isso, a dúvida e a incerteza começam a inquietar João Batista. Será que realmente é ele? Ou devemos esperar outro? Interessante é a resposta que os mensageiros de João Batista recebem. Jesus não deu uma resposta objetiva. Jesus não disse, sim, sou eu, não esperem por outro. Era o que certamente João estava esperando. E certamente ele teria ficado muito satisfeito com essas palavras. Mas qual foi a resposta de Jesus? Na verdade, Jesus, num primeiro momento, não disse nada. Poderíamos talvez até dizer que Jesus ignorou aqueles mensageiros de João. Em vez de dizer qualquer coisa, Jesus começou a curar muitas pessoas de suas doenças, de espíritos malignos, de sofrimentos, e deu vista a muitos cegos. Só depois de fazer estas coisas é que Jesus se manifestou. E o que ele disse foi o seguinte: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. As palavras de Jesus são uma referência direta ao texto do profeta Isaías no capítulo 35, versículos 6 e 7. Ou seja, Jesus, num primeiro momento,
faz acontecer, faz na prática, e depois ele conectou aquilo que tinha acabado de fazer com o que Isaías tinha profetizado lá no passado, centenas de anos antes. As palavras que Isaías tinha escrito lá atrás eram uma clara referência ao Messias que havia de vir. E desta forma, Jesus responde à pergunta dos mensageiros de João. Não de forma direta, mas de forma indireta. E João Batista conhecia as Sagradas Escrituras. O texto bíblico não relata o que aconteceu quando João recebeu de volta os mensageiros, quando ele recebeu a resposta de Jesus. Mas eu me arrisco a dizer que João Batista captou perfeitamente a mensagem e foi tomado por uma imensa alegria que tirou dele todas as dúvidas e incertezas. Esse relato bíblico de Lucas no capítulo 7, a dúvida de João Batista, a resposta de Jesus, nos proporcionam reflexões riquíssimas, diversas reflexões. Eu quero hoje à noite com vocês abordar 3 aspectos muito importantes. O primeiro deles, a verdadeira missão de Jesus Cristo. O segundo, onde procurar a resposta para as nossas dúvidas? E a terceira, a alegria que substitui qualquer dúvida. Primeiro, então, falando sobre a missão, a verdadeira missão de Jesus, parece no texto de hoje, no texto de Lucas 7, parece evidente que João ele ficou meio confuso sobre a real missão de Jesus. Sem o próprio precursor do Messias, parece que esperava algo um pouco diferente, o juízo e uma punição imediata sobre todos os transgressores da lei de Deus. João pode ter sido um grande profeta e de fato foi, mas ainda assim ele era ser humano, ainda assim ele estava sujeito a erros e pecados, a dúvidas, a incertezas. Os próprios discípulos de Jesus conviveram 3 anos com ele, eles tiveram as suas dúvidas. Eles mesmos alimentaram durante muito tempo a ideia de um Messias que viria estabelecer um reino aqui na terra. Prova disso, a pergunta, ou melhor, o pedido de Tiago e João, que pediram para que um se sentasse de um lado, o outro de outro lado, quando Jesus se tornasse rei, era a ideia que eles alimentavam. E os discípulos só começaram a entender a verdadeira missão de Jesus após sua morte e ressurreição. E eu diria que mais a ficha caiu mesmo no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Ali sim que eles realmente entenderam qual era a verdadeira missão de Jesus. Mas enfim, entre a maioria dos judeus era comum a ideia de que o Messias seria um legislador, um libertador terreno. Até por isso ele foi rejeitado pela maioria dos judeus. Mas Jesus não era um legislador. Ele não era um libertador terreno. João, no seu evangelho, lá no capítulo 1, ele nos diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei, ela nos leva ao pleno conhecimento do pecado. Ela nos dá o diagnóstico da nossa doença, o pecado. João Batista anunciou fielmente essa mensagem de lei. Falamos sobre isso no último culto, que a lei é o machado de Deus que poda a nossa natureza pecaminosa. A lei nos leva ao arrependimento e assim prepara o caminho para que recebamos a graça e a verdade do perdão e da salvação que Jesus Cristo veio trazer a cada um de nós. Em outras palavras, Jesus não veio para trazer juízo e punição imediata. Jesus veio para que todos os seres humanos tivessem a chance de serem reconciliados com Deus. Esta é a missão de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira missão dele. É claro que aqueles que rejeitam essa graça, para estes, o juízo e a punição serão uma consequência inevitável. Mas a missão de Jesus é trazer a paz, é trazer o perdão de Deus. Também sobre as curas e milagres que Jesus realizou, elas foram feitas justamente para mostrar quem Ele era, para mostrar que Ele não era qualquer um. Não era um mero curandeiro, um feiticeiro, mas era de fato o Filho de Deus. Porque
Curas, milagres, proezas como aconteceram naqueles dias, jamais haviam acontecido antes e nem sequer aconteceriam depois. Essas curas e milagres, elas tinham um objetivo, de certa forma, apontar para a perfeição que existirá na eternidade, onde nenhum mal nos atormentará. E também as curas e milagres que Jesus realizou, elas tinham o objetivo de levar as pessoas a crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tivessem vida em seu nome, como nos diz João no finalzinho do seu Evangelho. E como diz o próprio Jesus, todo aquele que nele crer não morrerá, mas terá a vida eterna. Aquele que crê em Jesus não morrerá, não será condenado, mas tem vida eterna. Assim como João Batista e os seus discípulos, também nós, por sermos falhos e pecadores, nós poderemos muitas vezes também, quem sabe, ficar confusos diante de determinadas situações. Quando alguém nos ofende, quando alguém trai a nossa confiança, quando alguém nos prejudica, quando alguém mancha a boa imagem da igreja ou dos cristãos, diante dessas situações, muitas vezes, nós também podemos achar que Deus deveria executar o seu juízo, a sua punição imediatamente. Isso quando nós não queremos tomar o machado das mãos de Deus e nós mesmos executarmos o juízo. Mas cuidado, a gente já falou um pouco sobre isso no último culto. Isso não nos compete. O juízo, a punição pertencem a Deus e elas vão acontecer quando tiverem que acontecer. E ela não cabe a nós. Por enquanto, nós estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça. E a verdadeira missão de Jesus é perdoar e salvar as pessoas. Nós que já temos essa salvação, esse perdão, nós somos os mensageiros, os porta-vozes de Jesus, para que essa mensagem também alcance aquelas pessoas que ainda não a conhecem. Uma mensagem de lei e evangelho. A lei não no sentido da punição, do machado que corta definitivamente, mas a lei como uma confrontação amorosa para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e recebam a mensagem do Evangelho, a boa notícia de que Jesus Cristo veio para perdoar e salvar todos os que nele creem. O segundo aspecto que eu mencionei antes é onde procurar as respostas para as nossas dúvidas. Nós vimos no início que as dúvidas elas têm vários aspectos negativos, mas que também elas possuem aspectos positivos. E um desses aspectos positivos é ir em busca de respostas. Dúvidas e incertezas sempre existirão, nós convivemos diariamente com elas. A questão sempre será onde nós procuramos as respostas. O mundo irá nos oferecer inúmeras e as mais variadas respostas. Mas muitas delas, em vez de nos ajudar, podem nos confundir ainda mais. Onde João procurou a resposta para a sua dúvida? Em Jesus. Onde nós será que devemos procurar as respostas para as nossas dúvidas? Na palavra de Deus. A Bíblia é o manual de instrução que Deus nos deixou, nosso Criador nos deixou. É aqui que nós encontraremos as respostas para as mais diversas dúvidas. Aqui nós encontraremos toda a orientação necessária para a nossa vida neste mundo, nossa vida cristã. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos repreende, ela nos corrige, nos instrui para a justiça. E através desta palavra, da Bíblia Sagrada, nós nos tornamos sábios para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, como lembra Paulo em sua segunda carta a Timóteo. Ou seja, na Bíblia, nós nos encontramos com Jesus. Jesus, Ele está aqui. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus habitou entre nós. Na Bíblia nós encontramos Jesus, o único que pode nos dar as respostas certas. Mas alguém poderia questionar, mas a Bíblia, ela me dá ainda mais dúvidas. Tem tantas coisas que eu não entendo. Tem tantas coisas que parecem não fazer o menor sentido. Muita gente diz isso.
Muita gente diz que a Bíblia é difícil, mas aí eu faço outro questionamento em cima desse primeiro. Como você se dirige à Bíblia? Como você se dirige a ela? Se você já olha para a Bíblia cheio de pressupostos, mas eu não concordo com isso, eu não acho certo aquilo, mas eu não acredito naquilo outro. Se a gente já chega com esses pressupostos, então a coisa fica difícil. E aí eu faço em cima disso outra pergunta. De onde vêm esses pressupostos? De onde vêm? De onde eles vêm, senão do mundo que nos cerca? De onde eles vêm, senão daqueles que já deixaram essa palavra de lado há muito tempo? De onde vêm esses pressupostos, senão daqueles que já estão sob influência do maligno? Sim, é deles que vêm esses pressupostos, daqueles que já não querem mais saber de Deus. Nós somos continuamente bombardeados com falsas informações que contestam, que colocam em xeque a credibilidade da Bíblia. Mas cuidado, essa é a estratégia do maligno. Ele quer distorcer a verdade, ele quer confundir, ele quer nos afastar de Deus. Agora, quando realmente nós deixamos esses pressupostos de lado e olhamos para a Bíblia como aquilo que ela de fato e realmente é, a palavra do eterno Deus para cada um de nós, então certamente as nossas dúvidas serão esclarecidas. E mesmo aquelas coisas que talvez não tenham uma resposta objetiva, porque sim, existem coisas que não têm uma resposta clara e objetiva. Mas mesmo assim, quando nós nos apegarmos a esta palavra com reverência, nem estas coisas nos inquietarão mais. Porque, como lembra o autor da carta aos Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós cristãos não precisamos necessariamente ter a resposta para todas as perguntas, porque para nós o mais importante e o fundamental é simplesmente crer. E por fim, sobre o último ponto, quando nós buscamos a resposta no lugar certo, nós entenderemos o mais importante, o fundamental, que é aquilo que é o primeiro ponto que abordei com vocês, a verdadeira missão de Jesus. E no fim das contas, essa é a única coisa que realmente interessa. É justamente nisso que está a verdadeira alegria do cristão. Naquilo que interessa, na verdadeira missão de Jesus Cristo. Zofonias, no nosso texto de hoje, texto do Antigo Testamento, ele diz: não tenham medo, alegrem-se e exultem de todo o coração. O Senhor retirou as sentenças que existiam contra vocês e afastou os seus inimigos. O próprio Deus esteve no meio de vocês para os perdoar e salvar. Zofonias falava disso. Isso se cumpre em Jesus Cristo. Ou seja, a salvação já é uma realidade. E essa salvação não depende de mim, não depende de vocês. Ela foi concretizada por Jesus Cristo em sua obra, sua morte na cruz, sua ressurreição. E aí eu pergunto, existe alegria maior do que essa? Saber que a salvação é uma realidade para os que creem em Jesus? Não. Para o cristão não existe alegria maior. E é essa alegria que pode substituir qualquer dúvida que nós tenhamos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, viver alegre neste mundo pode ser bem mais simples do que esse mundo em convulsão tenta impor. Vejam o que diz o apóstolo Paulo, o texto da epístola de hoje: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Alegria novamente. Paulo estava preso. Por que ele poderia estar alegre estando preso? Ele poderia ter questionado: será que meu Deus me abandonou? Será que eu deveria esperar outro? Não, ele manifesta sua alegria.
enquanto nós estivermos neste mundo, nós continuaremos convivendo com dúvidas e incertezas. Mas quando buscamos as respostas no lugar certo, essas dúvidas e incertezas serão substituídas pela alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. E no fim das contas, é isso o que realmente importa. Porque todas as demais coisas, Deus as concederá de acordo com sua infinita misericórdia. Amém.